O governo liberou uma nova possibilidade aí para os trabalhadores, que é basicamente utilizar o próprio FGTS, ou seja, o seu próprio dinheiro, como garantia de empréstimos consignados em bancos. Eu não estou aqui defendendo nem um lado do governo, nem outro. Todo governo faz muita coisa errada. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre esse tema de você ser capaz de se distanciar desse tipo de notícia e se distanciar de forma geral de notícias sobre política e conseguir performar bem aí nos seus investimentos, independente de governo A ou B. Mas, como na minha opinião esse assunto pode prejudicar muita gente, eu não consigo simplesmente ignorar ele completamente sem falar nada aqui para vocês. E esse assunto deveria incomodar pessoas de qualquer lado, né? Seja você um apoiador do governo A ou do governo B. Bom, antes de mais nada, vamos para as regras aí divulgadas e que estão aí circulando na mídia sobre esse empréstimo, tá bem? Eu não vou abrir aqui todos os detalhes, mas eu vou entrar aqui nos pontos que eu considero que são os principais. Aqui a gente pega um exemplo fictício, né? Então, se o trabalhador tem um saldo FGTS de R$100 mil e foi demitido sem justa causa, mas deu R$50 mil em garantia aos empréstimos, ele poderá sacar somente a diferença, né? Ou seja, R$50 mil, caso, né, ocorra essa demissão. O restante fica com o banco para quitar o saldo devedor do empréstimo, ou seja, risco zero para o banco nesse caso, né? Então, em caso de demissão sem justa causa, aí os bancos poderão executar essas garantias, ou seja, reter os valores dados como caução. Segundo o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, o banco vai pegar o valor do saldo do consignado. Se está devendo 20 mil, é 20 mil o que o banco vai pegar. Então, realmente, risco zero para o banco, tá bem? Nessa modalidade, as parcelas serão quitadas com desconto no contra-cheque, ou seja, no salário do funcionário que pega um empréstimo em uma instituição financeira. Então, vai descontar diretamente aí na sua folha de pagamento do seu salário, né? Novamente aqui, risco zero para os bancos. Entretanto, embora esteja na medida provisória publicada na semana passada sobre o assunto, o uso do FGTS como garantia que permitirá a redução de taxa de juros nessas operações ainda não está formalmente regulamentado. Ok, mas muito provavelmente vai passar, tá bem? Essa possibilidade prometida pelo governo ainda tem que passar pela análise do Conselho Curador do FGTS. Algo que está previsto para acontecer somente em 15 de junho. Vai acontecer e muito provavelmente vai passar, tá bem? A margem consignável, que a gente chama de margem consignável, é de até 35% do seu salário, tá bem? Então, você fez o empréstimo, vai poder descontar do seu salário até 35% do valor dele direto em folha, tá bom? Aí vai depender da negociação, de quantas parcelas você fez, de qual o valor e assim por diante. E os bancos podem pegar aí até 10% do FGTS como garantia, mas lembrando aqui que o valor que vai ficar travado no seu FGTS é já com juros, né? Ou seja, se você pegou aí 10 mil emprestado, algo em torno de 20 mil reais é o que vai realmente ficar emprestado aí com o FGTS, tá bem? Mesmo que isso represente mais do que os 10% do FGTS. Um outro ponto importante é que o empréstimo não será com o governo, isso precisa estar muito claro para você, mas sim com os bancos, tá bem? O governo é apenas aí um intermédio, um facilitador aí nessa negociação, né? Dando o seu FGTS como garantia. Ou seja, a gente tem aqui menos burocracia, o que na minha opinião é um grande problema. Normalmente, quanto menos burocracia para tudo que se relaciona a empréstimo, mais as pessoas se afundam em dívidas e em buracos que não conseguem voltar. Então, o governo, ele te obriga a fazer aí uma poupança forçada, te impede de sacar isso, te dá uma rentabilidade extremamente baixa, que é 3% mais TR. E agora, ao invés de permitir você simplesmente sacar esse FGTS, ou pelo menos parte desse FGTS, ele usa esse seu dinheiro por direito como caução para os bancos e ainda te cobra juros em cima disso. E chama isso de benefício. Eu tive acesso aí a algumas simulações, tá? E a taxa aplicada varia algo em torno de 2,5% a 3%. Eles falam na divulgação que pode começar em 1, alguma coisa por cento, mas isso é muito improvável, tá? São muito poucos casos que vão acontecer assim. 3% ao mês, aplicando aí uma fórmula de juros compostos, vai dar algo em torno de 42,58% ao ano
Isso não é uma taxa baixa definitivamente, tá bem? E possivelmente essas taxas aí devem aumentar por conta da oferta e demanda, né? Os bancos não têm dinheiro infinito, né? É claro que essa dívida vai mudar de pessoa para pessoa, de banco para banco, de quão bom pagador você é, né, no seu histórico, e também de quando você vai simular, né? Se você já simulou, vai simular isso agora ou vai simular isso no futuro, né? Mas, de qualquer forma, honestamente, me faltam palavras para dizer o quão imoral é essa medida. Atualmente, o FGTS rende algo em torno de 3% mais TR, que é a nossa taxa referencial, que, resumindo para você aqui, normalmente está em torno de 1%, tá? Varia para cima ou até para baixo de 1%, tá bem? Então, dificilmente a rentabilidade do seu FGTS vai passar aí de 4%. Isso por si só já é um absurdo. O FGTS deveria render no mínimo igual à taxa Selic. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de dizer que o FGTS, do jeito que ele existe, do jeito que ele é imposto, se é certo ou se é errado. Não vou entrar nesse mérito. Existe toda uma justificativa de que o povo brasileiro não tem maturidade financeira, de que não seria capaz de comprar um imóvel, não teria dinheiro em caso de demissão, de doença grave e assim por diante. Mas, daí a você obrigar as pessoas a terem um FGTS, não permitir o saque ou parte do saque, dar uma rentabilidade ínfima e agora ainda por cima oferecer um empréstimo com o seu próprio dinheiro, isso simplesmente joga por água abaixo toda essa argumentação de que o brasileiro não tem maturidade financeira. Não faz o menor sentido. O que o governo fez foi basicamente dar acesso para os bancos ao seu FGTS. O banco vai pegar um dinheiro que é seu e emprestar com juros. Então, se você pega aí 10 mil reais de empréstimo, o banco não vai gastar um tostão para isso. Ele pega os 10 mil reais do seu FGTS e te cobra 20 mil reais. Isso é basicamente atender a pedido de banqueiros. Isso é a maior prova de que todos os governos, seja de esquerda ou seja de direita, pensam só em dinheiro, em atender pedidos de quem tem dinheiro, em fazer populismo em época de campanha. Para os bancos, isso é zero risco. Ele vai cobrar juros em cima de um dinheiro que é seu e você não tem como deixar de pagar. O risco de inadimplência é zero, ou seja, não vai afetar o PDD dos bancos. Se você for demitido, o banco vai lá e saca do seu FGTS. E além disso, pode cobrar aí direto na sua folha de pagamento. A promessa é que fosse juros baixos, né? Já que o risco para o banco é zero, os juros seriam muito baixos, né? Normalmente, a taxa de juros está diretamente atrelada ao risco que o banco tem com essa negociação, né? Então, mesmo você sendo um mal pagador, o risco para o banco é zero. Então, as promessas é que seriam baixas taxas, mas todas as taxas que eu tive acesso de simulações estão aí em torno de 2,5% a 3%. Mais de 76% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. E o que o governo faz para melhorar ou resolver isso? Dá mais empréstimo. Então, você está endividado, você vai ao mercado e o alimento está caro devido a uma inflação deliberadamente fabricada pelo governo. Eu não vou entrar aqui em detalhes dessa fabricação da inflação, porque isso é assunto mais complexo para um vídeo inteiro exclusivo para isso. O Banco Central, que é o único a tentar, de fato, combater essa inflação, aumenta a taxa de juros. Juros gera empréstimo com taxas altíssimas. Juros geram uma baixa oferta das empresas, porque muitas empresas já não fazem mais sentido existir com uma taxa tão alta. Vale muito mais a pena deixar o dinheiro parado, rendendo lá uns 14,25% ao ano, que vai subir, inclusive, muito em breve. E o governo faz o que para amenizar ou resolver essa situação? Oferece mais empréstimo, dando como garantia o seu próprio dinheiro, estimulando o consumo e aumentando ainda mais a inflação, que vai aumentar ainda mais os juros. Empréstimo esse que você não precisaria se você simplesmente já tivesse acesso a um dinheiro que já é seu por direito. E se tivéssemos um governo que se preocupasse mais com corte de gastos, se preocupasse menos com medidas populistas e menos com um crescimento artificial aí da economia visando reeleição.
Crescimento esse que não é orgânico, não tem lastro, não tem produção à altura, não tem investimento privado capaz de sustentar esse crescimento artificial. Então você está sem dinheiro, dinheiro comido pela inflação, inflação gerada pelo governo, juros altos em resposta à inflação que o governo gera e o governo oferece um empréstimo dando como garantia o seu próprio dinheiro, garantindo aí a inflação alta por muito mais tempo, dando aí uma alegria imediata para a população em uma tentativa de garantir a reeleição em 2026. E como se tudo isso não bastasse, o governo ainda sugere tirar do cálculo da inflação os alimentos e a energia. Então, infelizmente, é só mais uma medida populista pré-eleições, coisa que todo governo faz, tanto de esquerda como de direita. Sendo bem honesto com você, isso na verdade só vai me beneficiar, assim como todo mundo que investe aí, por exemplo, em ações de grandes bancos. Mas seria imoral da minha parte ficar calado e simplesmente compactuar com isso e não falar nada. É óbvio que essa medida, de forma geral, vai dar certo, as pessoas vão aceitar, em grande maioria, essa medida como algo bom, pois vai gerar uma satisfação imediata no curto e médio prazo, simplesmente porque a maior parte do Brasil está pobre, endividada, então isso vai gerar uma satisfação muito grande aí no curto, médio prazo, e as pessoas vão enxergar somente o benefício imediato de ter o dinheiro na mão, né? Gerando aí capacidade de consumo e empurrando essa bomba para frente. Portanto, independente disso tudo, se você estiver realmente precisando aí entrar nessa furada, faça os cálculos, pense com bastante cautela. Se você precisar pegar esse empréstimo para quitar um outro empréstimo com juros muito mais altos, aí tudo bem, desde que você calcule direitinho para não entrar em furada, beleza. Fora isso, foge que é furada, você só vai aumentar os seus problemas, você vai gerar uma solução imediata e vai empurrar para frente um grande problema. Então, se você for fazer, pelo menos compara direitinho ali os juros efetivos da simulação com os juros efetivos do seu atual empréstimo. Mas daí fica a questão, não seria muito mais fácil o governo fazer 1 milhão de outras possibilidades muito melhores do que essa medida? É como, por exemplo, permitir o saque do seu FGTS ou ao menos parte desse FGTS sem que você tenha que adquirir um outro empréstimo, ou até mesmo ter um controle de gastos mais efetivo, reduzindo assim a inflação no país e pesando bem menos no bolso do trabalhador, que por sua vez precisa contrair menos dívidas, fazendo o Brasil ter juros mais baixos, aumentando a oferta, fomentando as empresas. Mas enfim, o meu recado final é: não dependa de governo A ou de governo B. Eu já bato nessa tecla em muitos vídeos aqui do canal. Pare de ter partido ou político de estimação. Todos são farinha do mesmo saco. Foque na sua estratégia de investimentos, que deve ser inclusive global, não pode ser só aqui no Brasil. E aprenda a aproveitar esses ciclos de alta e de baixa da economia e de problemas governamentais e assim por diante. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí um pouco essa situação para vocês. Um abraço e bons investimentos.